Essa notícia aqui deixou muita gente indignado, né? Foi uma coisa que causou muita polêmica, né? O bilionário que deixou fortuna pro Neymar em testamento, né? E, e aí hoje o vídeo é sobre isso. Eu não vou entrar aqui nessa questão polêmica se isso é certo ou se não é, né? Eu vou falar mais sobre a questão da lição que um negócio tira disso, um negócio online que pode usar que está usando a internet para querer crescer, atrair clientes qualificados, que lição a gente pode tirar disso aqui, né? Mas antes de eu começar a falar sobre isso, qual foi a principal lição que esse bilionário aqui deixou para um dono de negócio? O que um pequeno negócio, eu sempre falo que eu gosto aqui de estar falando com pessoas que têm produtos de qualidade, entregam muita qualidade, mas às vezes não tem uma venda muito legal, entendeu? Então eu quero ajudar esse público que eu acredito assim que é totalmente possível conseguir escalar suas vendas na internet. Então, a minha fala é mais para você, né? Para você dono ou dona de negócio que entrega muita qualidade no que faz e que lição aqui esse empresário vai deixar para você, né? Vamos lá, vou primeiro ler a matéria e depois a gente vai entender exatamente qual a lição aqui, né, que ele deixou para a gente. Começa com aspas, né? Uma notícia aqui da Isto É, né? Me identifico com ele. Quem é o bilionário que deixou fortuna para Neymar? O empresário gaúcho mantém identidade e sigilo ao declarar Neymar Júnior como único herdeiro em testamento registrado em cartório. Na última semana, o empresário causou surpresa na web a declarar Neymar Júnior como seu único beneficiário, né? Essa parte aqui já rodou aí na internet, né? Então, bem polêmico, né? Apesar do interesse despertado sobre quem seria, ele optou por manter sua identidade em sigilo. Aí fala algumas informações do testamento, né? Foi formalizado dia 12 de junho de 2025, né? Em Porto Alegre, né? E vamos lá, o que mais desperta a atenção, no entanto, não são os bens mencionados, que englobam imóveis, investimentos e participações empresariais, mas sim a razão que motivou essa escolha. Essa última frase aqui vai ser exatamente em cima do que eu vou falar aqui nesse vídeo, né? Então, vamos continuar lendo só para a gente poder entender, né? Apesar de não revelar o valor da herança, a atitude do empresário gerou grande repercussão nas redes sociais. Aos 31 anos, ele optou por manter sua identidade em sigilo, mas explicou os motivos por trás da decisão. É que a gente tem que começar a prestar atenção no que ele vai falar. Admiro muito o Neymar. Sinto que temos coisas em comum. Guarda essa frase aí, ó. Sinto que temos coisas em comum. Segundo ele, a admiração vai além do futebol. Também, aí até a aspa dele, né, do que ele está falando. Também passo por situações de difamação, sou muito apegado à família e a relação dele com o pai me lembra a minha, que já não está mais entre nós. Mas principalmente, ele não age por interesse, algo raro atualmente, né? Aí como eu falei, eu não vou entrar na polêmica de se isso é verdade ou se não é, mas eu quero falar exclusivamente da percepção que ele lá, como fã do Neymar, ele tem. É o que ele consegue enxergar de percepção, ó, todas essas coisas aqui, ó, de identificação, né? Ele consegue se identificar com o Neymar. Eu também passo por situações de difamação. Sou muito apegado à família. A relação dele com o pai me lembra a minha, né? Então, você vê que a narrativa dele vai muito além do futebol ali. Ele vai acompanhando o Neymar online, né? A vida do Neymar e vai se identificando com várias e várias coisas que ele acha que é igual a ele, né? Solteiro, sem filhos e natural do Rio Grande do Sul, o empresário surpreendeu ao registrar um testamento deixando todos os seus bens ao craque brasileiro. Mais do que admiração de fã, o gesto revela uma conexão pessoal profunda. Mais uma vez, ó, revela uma conexão pessoal profunda. Aí tem as aspas de novo. Também enfrentei difamações, valorizo muito a família, e a relação dele com o pai me lembra a minha própria história, já que meu pai faleceu. Acima de tudo, ele não é interesseiro, algo raro hoje em dia, explicou o, o empresário, né?
Então, beleza. Eu já comecei a entrar um pouco aqui no assunto, né? Que já deu para perceber que tudo aqui vai girar nessa coisa de conexão emocional, identificação pessoal, né? Como é que um negócio ele pode usar disso, né? Hoje, principalmente de forma online, uma das melhores maneiras de se fazer isso. Como é que o negócio ele pode usar essa ferramenta da conexão emocional, da identificação pessoal, para conseguir clientes que sejam totalmente cativados, né? E assim, eu sempre costumo dizer, né, que a gente, quando trabalha os pilares ali do nosso negócio online, e aqui não é segredo para ninguém, eu trabalho com tráfego pago, né? Então, eu vou estar sempre falando aqui de coisas que a gente faz no orgânico e que a gente potencializa no tráfego pago, né? Vou estar sempre falando disso. E eu vou estar sempre falando de alguns pontos de frequência, né? Lembrando que eu falo com o público que, que tem qualidade na entrega, público que realmente ama o que faz, que entrega produtos, serviços de extrema qualidade, por amar o que faz, por querer entregar o melhor, entendeu? Então, quando eu me baseio nesse público, é bem diferente de uma pessoa que vende qualquer coisa, né? Então, minha fala é justamente para isso, e a metodologia que eu uso é para esse tipo de negócio. Se você tem um negócio meia boca, que faz as coisas de qualquer maneira, que não tem essa paixão, a minha fala aqui não é com você, porque a minha metodologia ela já está baseada em a pessoa ter um produto ou serviço de extrema qualidade, entendeu? É isso que vai fazer isso que vai ser mais fácil, não é que seja fácil, né, mas vai fazer ser mais fácil a pessoa potencializar os resultados através do online. Então a gente vai estar falando desses pontos, de que quem tem muita qualidade, basicamente ele precisa de 3 pilares para dar muito certo na internet. Ele precisa de frequência de postagens, né? Ele precisa de variações de postagens, que aí vai ser, eu vou falar de variações aqui, que vai ser a questão que vai conectar aqui com essa história do empresário, entendeu? As variações de postagens é que a gente vai conseguir trazer um alinhamento com essa coisa de conexão emocional e identificação pessoal. Né? Então, eu vou estar falando desse ponto e o outro ponto que entra tráfego pago, que é a distribuição. Nada adianta você ter muita frequência de postagens, variar bastante os tipos de posts que são, se você não tem distribuição, que seria distribuição, se o seu post não chega no público certo. Então, aqui entra a parte do tráfego pago, onde, através de campanhas bem estruturadas, né, cada campanha dessa é responsável por um pilar desse, fazer com que a gente vá conseguindo estreitar ali um relacionamento com os clientes e vá conseguindo ter melhores resultados, clientes qualificados chegando. Então, é uma esteira de aquecimento constante. Usando, qual seria o material que a gente usa? A gente vai usar o material que é feito com a frequência de postagem e a variação dessas postagens para vários tipos aqui, né? Então vamos lá. Qual seria os tipos de variedades que seriam responsáveis por, no médio e longo prazo, claro, você não vai conseguir, esqueça, você não vai conseguir criar esse tipo de conexão emocional, esse tipo de identificação pessoal, você não vai conseguir num curto espaço de tempo. Isso é coisa que você precisa aprofundar com o tempo. Você realmente precisa se aproximar da sua audiência que você está construindo aqui através do online e começar a aparecer de várias formas. E isso, a cada dia que você aparece, a cada história nova que você conta, a cada ângulo diferente que você mostra o seu negócio, você vai somando pontos ali na cabeça da sua audiência, né? Geralmente, quem me acompanha aqui já sabe, né? Nesses outros vídeos eu venho falando muito da questão de que o cliente mais qualificado, ele não vai ser um cliente impulsivo, ele não vai vir logo de cara. Ele não vai chegar logo de cara e você, por exemplo, aqui a gente tem uma campanha de WhatsApp tentando trazer pessoas já de cara, que não te conhecem e tudo mais, né? Estou pegando um exemplo, porque aqui não é o caso. Aqui a gente está trabalhando outras etapas para estar sempre aquecendo o público, para que essas pessoas que
chegam no WhatsApp, sejam pessoas já mais quentes, que já conhecem o negócio, estão sendo impactadas por vários tipos de anúncios, entendeu? Então, é completamente diferente. Então, assim, qual seria os tipos de posts, né, que eu chamo de criativos, quando a gente sobe para cá, para as campanhas, que causaria essa aproximação? Então, para causar essa conexão emocional, essa identificação, você vai precisar aparecer constantemente para estar causando algo de lembrança no seu público, né? Como também você vai precisar aparecer de formas assertivas nesse sentido, né? Então vamos lá, vamos entender o que é que eu estou dizendo aqui, né? Quando a gente tem esses tipos de campanha aqui, por exemplo, a campanha de WhatsApp, somente para pessoas que não te conhecem. Aí vamos lá, a gente rodando esse tipo de anúncio aqui, ó. Esse anúncio aqui não está aparecendo áudio para você, mas esse anúncio aqui ele só tem uma música de fundo e pronto, né? E aparece ali o cenário, né? E aí ele tem ali uma chamadazinha para o WhatsApp, para a pessoa ir no WhatsApp e encomendar a decoração. Esse é um tipo de post, né? Eu vou chamar de post aqui porque, como eu disse, né? A minha intenção é que você entenda que tudo que a gente faz aqui no orgânico, a gente potencializa lá no tráfego pago. Então, a nossa base é ter um orgânico bem feito para que o tráfego pago seja a ferramenta que vai levar esses posts para mais pessoas e para pessoas qualificadas, né? Então, basicamente é isso, né? Então, assim, isso aqui vai servir para quê? Ele vai basicamente só ser um anúncio que ele não causa impacto emocional. Ele até tem um certo impacto emocional, porque a pessoa pode ela se ver como seria lá no seu aniversário, né? Mas não é exatamente isso que vai causar esse impacto, né? Não são esses tipos de anúncio aqui. Como eu falei, a gente vai precisar de tempo e vai precisar aparecer várias e várias vezes durante os meses, né? Quanto mais você se mantiver, né, presente na mente das pessoas, mais elas vão sentindo essa identificação com você. E aí, vamos lá, já revelando qual seria esse tipo de post, né? Você vê aqui que ele fala de passo por situações de difamação. Sou muito apegado à família. A relação dele com o pai me lembra a minha, e já não está mais entre nós, que já não está mais entre nós. Você pode ver que o que ele fala aqui são situações que vai muito além da questão de só mostrar o negócio, né? Você vê que é uma coisa realmente mais pessoal, né? Tem coisas aqui que envolvem valores pessoais, né? Por exemplo, ser apegado à família, né? Ter uma relação ali com o pai de um jeito mais interessante, né? Tem a questão de polêmica, de situações de difamação, entendeu? Então, são esses tipos de coisas que a gente trabalha aqui, por exemplo, nesse outro pilar aqui dessa campanha. Vou dar um exemplo aqui, ó. Nessa campanha aqui, que é uma campanha de relacionamento, ela já tem esse nome porque a gente vai tentando realmente estreitar relacionamento com a audiência, vai aparecendo, e nessas campanhas que a gente não está interessado em vender, em se relacionar realmente, né? Então aqui, ó, eu vou pegar um exemplo aqui de um. Deixa eu procurar aqui. Esse foi o que a gente rodou mês passado. Pronto, é esse aqui mesmo. Ó, só o nome dele já dá para ter uma noção. O nome desse criativo, né, que a gente está rodando. Se você olhar aqui, ó, no mês passado, a gente começou a rodar ele dia 28 de agosto, né? Então, eu tenho que pegar ele do dia 28 para frente. Ó, do dia 28 para frente, a gente, por exemplo, tivemos 1.200 pessoas que assistiram esse anúncio, né? São pessoas que a gente está constantemente aparecendo para elas. E aí você vai ver, ó, foi assim que nasceu a Festeira Criativa. Se a gente pegar o enredo dele, vou tentar abrir aqui o enredo dele.
Oi, gente, enquanto eu monto essa decoração, vou contar pra vocês como eu criei a loja Festeira Criativa. Eu já fazia esse tipo de decoração para os mêsversários do meu sobrinho Dom. Então, um belo dia apareceu a lembrança das fotos do mêsversário dele. Aí eu olhei e pensei, vou postar essas fotos no Instagram que eu tenho aqui parado. E se alguém quiser alugar, eu alugo. Sem saber de nada, sem saber quanto eu iria cobrar, sem saber como era que funcionava a questão de aluguel. Só sei que eu postei e ofereci lá meu serviço. E com isso foi dando certo, foi aparecendo algumas pessoas interessadas, né? E foi assim que foi criada a loja Festeira Criativa. Pronto, você pode ver, esse é um dos exemplos aqui que eu estou trazendo, mas só que, vamos lá, a gente vai fazer isso com vários, né? Aqui eu tenho vários anúncios aqui, ó, só aqui eu tenho 12 diferentes. E lembrando que isso aqui a gente começou em julho, foi um negócio que a gente começou em julho, dia 8 de julho. Então, de julho para cá, a gente já vai estimulando o nosso público de maneira diferente, falando várias coisas diferentes. Você pode ver aqui, ó, que aqui tem anúncios, ó, onde ela aparece e vai contando coisas ali e vai causando essa aproximação. Ela vai falar de valores pessoais, ela vai falar de coisas que tem a ver só com a personalidade dela, entendeu? Nesse tipo de relacionamento, a questão é realmente criando laços e causando essa identificação. E assim, ó, e você não precisa inventar coisas, você não precisa querer imitar outras pessoas e tal. Aqui não, você não precisa. Aqui você sendo você mesmo, né, e trazendo situações do que acontece no seu dia a dia, né? Por exemplo, você traz uma situação polêmica de uma coisa que você não gostou ali, você pode até mesmo usar até lições ali de clientes, por exemplo, o cliente ele fez alguma coisa e aquela situação que o cliente fez, por exemplo, foi desagradável e que a maioria do seu público vai concordar que realmente o cliente estava errado e tal, né? Então, tipo assim, esse tipo de situação, você pode achar assim, mas vai ser negativa, algumas pessoas vão achar ruim e tal, mas a maioria do seu público vai se identificar com a fala que você fez, uma coisa mais polêmica, mas vai trazer mais à tona essa questão emocional dos seus valores, entendeu? Então, basicamente, nesse tipo de anúncio que a gente vai fazer, a gente vai estar criando esse relacionamento, criando essa conexão emocional, né, e fazendo as pessoas irem se identificando com você. Qual é o resultado disso? O resultado prático disso é que aquele cliente, tanto que você gostaria de ter, aquele cliente que paga mais, que não fica chorando o preço, entendeu? Ele é um cliente de mais qualidade. Quando ele chega no WhatsApp, né? Ó, só para vocês terem uma noção, deixa eu colocar aqui de novo nas campanhas de WhatsApp. Ó, isso aqui quando a gente começou em julho, como eu disse, é uma coisa que requer tempo, né? E os melhores clientes vão vir dessa identificação, dessa coisa de você ir se relacionando, aparecendo, mostrando o seu ângulo de várias formas possíveis. Aqui que vai acontecer? Você vai plantar sementes neles. Então, o primeiro mês aqui, para quem entende da estratégia, sabe que não é um mês de colheita. É um mês que vai ser realmente fraco, você está começando e tal. Mas o que acontece? Quando chega em agosto, as pessoas lá de julho, algumas pessoas que você já está aquecendo, causando esse aquecimento e fazendo essa lembrança do seu negócio estar sempre viva, né, na cabeça dela, elas começam a chegar e realmente a fechar. E aí você vê a diferença das pessoas que vêm chegando para fechar. Você vê a diferença, por exemplo, de pessoas que vinham no WhatsApp, que era mais aquela questão de curioso, mais aquelas pessoas que as pessoas geralmente chamam de chatas e tal. E aqui você já começa a ver um público qualificado chegando, fechando de forma muito mais fácil, sem estar chorando preço, sem nada, né? E aí, por exemplo, agora a gente está só no comecinho de setembro. E para vocês terem uma noção, em setembro, nesse comecinho de setembro, a gente já bateu o número de agosto, entendeu? Então tende a crescer. Tende a crescer. Quando eu falo aqui que essa coisa da identificação, da conexão emocional, ela realmente faz a diferença e traz gente de muita qualidade, né? Onde o único requisito realmente tem a questão do tempo, de você continuar sendo frequente, continuar aparecendo de várias formas. Porém, entra a questão da distribuição, como eu falei. Se a gente não estivesse fazendo isso com tráfego pago, a gente não estaria tendo o resultado que a gente está tendo. Por quê? Porque o nosso orgânico
ele não anda. E, principalmente que a gente começou agora. Ele é um orgânico que o algoritmo não tende a entregar o nosso post para as pessoas, né? Então, fica muito difícil ter resultado assim. Porém, a partir do momento que a gente faz isso de forma estratégica, através do tráfego pago, fazendo os nossos posts chegar nas pessoas e fazendo isso de forma estratégica, né, fazendo elas irem, causando essa aproximação com esse público, né, se relacionando com ele até o ponto de eles realmente estarem no momento de compra e escolher o seu negócio, isso faz a diferença gritante e é o que a gente tem visto aqui de resultado já de uma coisa que começou agora em julho, né? Realmente, setembro ele já começou trazendo muitos mais frutos que a gente começou a plantar lá atrás. Isso vai tender a crescer. E esse tipo de público que eu tô falando, que foi o que fez eu gravar esse vídeo, né? Porque eu lembrei dessa situação e eu lembrei dessa coisa de quanto uma conexão pessoal profunda faz a diferença na qualidade da qualidade do público que vai chegar para você. Não tem comparação, gente. É algo realmente fantástico, fantástico mesmo. E é isso. O vídeo de hoje era mais para trazer uma reflexão sobre isso. E eu espero que você tenha entendido que isso realmente é algo extremamente valioso. Se tiver gostado desse vídeo, deixa aí o seu like, comenta se tiver achado interessante, se tiver alguma dúvida. E é isso, até a próxima.